Realize esta poderosa oração para afastar todo o mal da sua vida, quebrar correntes espirituais e receber a proteção divina de São Miguel Arcanjo sobre você e sua família. Sinta a presença do céu agora, enquanto clamamos juntos por libertação e vitória. Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje nós nos reunimos em oração, unidos pela fé em Jesus Cristo, para clamar pela poderosa intercessão de São Miguel Arcanjo, o príncipe da milícia celeste, aquele que Deus enviou para derrotar o inimigo e proteger o seu povo. Esta oração é um clamor de proteção para que toda energia negativa, toda seta do inimigo, todo espírito de inveja e toda força oculta que tenta se levantar contra a nossa vida, a nossa casa e a nossa família seja repreendida e lançada por terra. Estamos aqui para buscar refúgio sob as asas de Deus e pedir a presença dos seus anjos ao nosso redor. Amado São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes, eu me coloco diante de ti em humildade e fé. Reconheço que sozinho nada posso contra os ataques do inimigo, mas sei que, pela força de Deus, nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Tu que enfrentaste o dragão e o derrotaste, vem em meu auxílio agora. Luta por mim e por minha família. Afasta de nós toda obra das trevas, todo espírito de confusão, toda palavra maldita lançada contra a nossa vida. Que o Senhor te fortaleça mais uma vez para batalhar em meu favor. Senhor Todo-Poderoso, eu clamo que os céus se abram sobre mim e sobre a minha casa. Que os anjos guerreiros sejam enviados neste momento para cercar o meu lar. Que cada porta e cada janela seja marcada pela tua presença. Que nenhum mal encontre espaço em meio à minha família. Pai, eu me refugio em ti, porque tu és o meu escudo, a minha fortaleza e a minha salvação. São Miguel Arcanjo, expulsa da minha vida todo espírito de desânimo, toda tristeza profunda, toda opressão que tenta apagar a minha fé. Toma a tua espada flamejante e corta todo laço de maldição que tenta me prender. Rompe agora as correntes da inveja, da perseguição, da mentira e da calúnia. Não permitas que a minha mente seja confundida, nem que o meu coração seja aprisionado pelo medo. Dá-me coragem, discernimento e sabedoria para enfrentar as batalhas espirituais de cada dia. E eu declaro em alta voz: nenhuma obra do inimigo prosperará contra mim, pois o Senhor é o meu Deus, e os anjos do Senhor estão comigo. São Miguel Arcanjo, cobre-me com as tuas asas de luz, protege-me de todo ataque oculto, de todo laço preparado contra mim, de todo olhar de inveja lançado em minha direção. Guarda os meus caminhos, guarda os meus sonhos, guarda a minha família e guarda o meu futuro. Nesta hora, eu renuncio a toda obra das trevas, a toda palavra de maldição, a toda energia negativa que tenha sido enviada contra mim. Eu quebro, em nome de Jesus, todo laço de enfermidade, de miséria, de divisão e de destruição que tenta se erguer contra a minha vida. Eu declaro que a minha casa pertence ao Senhor e que a minha família está sob a proteção dos céus. São Miguel Arcanjo, guerreiro do Altíssimo, caminha diante de mim. Abre os caminhos que estão fechados. Destrói as armadilhas que o inimigo preparou. Repreende os espíritos malignos que rondam a minha vida. Que o teu grito de vitória ecoe sobre a minha casa e que toda a escuridão seja dissipada pela tua espada de luz. E, em fé, eu descanso na certeza de que o Senhor é comigo e que os seus anjos estão acampados ao meu redor, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestiais, ao continuar este clamor diante do trono do Altíssimo, eu levanto a minha voz em súplica e em confiança, pedindo que o Senhor dos Exércitos me revista com a força da sua luz e me esconda debaixo das asas do seu poder.
Eu não oro apenas por mim, mas também por minha família, por cada pessoa que caminha comigo nesta jornada de fé. Eu reconheço que existem batalhas que são maiores do que a minha capacidade humana, lutas invisíveis que os meus olhos não conseguem ver, mas que o mundo espiritual discerne. E é justamente nessas batalhas que eu clamo por ti, Miguel, guerreiro do Senhor, para que estejas ao meu lado, brandindo a espada flamejante da justiça divina contra todo inimigo que se levanta para roubar a paz da minha casa. Senhor, eu coloco diante de ti os medos que tentam me paralisar, as vozes que procuram semear dúvida, desânimo e divisão. Eu reconheço que essas não são obras tuas, mas sim armadilhas do maligno, que busca enfraquecer a fé e afastar os teus filhos do caminho da salvação. Por isso, eu levanto o escudo da fé e declaro que nenhuma seta inflamada do inimigo prosperará contra mim, contra os meus irmãos e irmãs, contra a minha família. Eu clamo pela autoridade do sangue de Jesus derramado na cruz e peço que São Miguel e os anjos do Senhor cerquem este lar agora mesmo, expulsando toda presença maligna, toda sombra de opressão, toda energia contrária que tenta se infiltrar. Pai Santo, eu não quero apenas proteção, mas também libertação. Libertação das correntes da ansiedade, do medo, da tristeza profunda, da raiva, da falta de perdão. Libertação dos vícios que escravizam, das palavras que ferem, dos pensamentos que corrompem. Senhor, envia São Miguel Arcanjo com a chave que rompe as prisões espirituais, abrindo as portas para que a tua graça flua livremente em cada coração que ora comigo neste momento. Eu creio que, assim como Miguel derrotou o dragão nos céus, ele também se levanta hoje, em nome de Jesus, para derrotar os dragões que tentam devorar a nossa fé, a nossa esperança e a nossa paz. São Miguel, intercede agora por cada lar que está sendo atacado pelo desânimo, pela divisão conjugal, pelo afastamento entre pais e filhos. Que as tuas asas celestiais se estendam sobre os casamentos que estão fragilizados, sobre as famílias que sofrem perseguição, sobre aqueles que estão sendo bombardeados por más notícias e provações. Que o rugido do inimigo seja silenciado, que as acusações caiam por terra, que toda mentira seja desmascarada pela luz da verdade. Eu clamo pela restauração completa daquilo que o maligno tentou destruir. Senhor, eu sei que a batalha espiritual é intensa, mas eu também sei que a vitória já está garantida em Cristo. Por isso, não oro em desespero, mas em fé. Não clamo em medo, mas em confiança. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Que São Miguel Arcanjo seja hoje o estandarte da vitória, marchando à frente deste exército de oração, lembrando-nos que não estamos sozinhos, que a tua graça nos sustenta, que a tua mão nos conduz. Eu levanto esta prece como um grito de guerra espiritual. Senhor, cobre-nos com o teu sangue, sela-nos com o teu Espírito Santo, fortalece-nos com a tua palavra, guarda-nos com os teus anjos. Que cada parede desta casa seja lavada pela tua presença, que cada pensamento seja cativo à obediência de Cristo, que cada passo que dermos seja iluminado pelo teu caminho. E ao declarar tudo isso, eu me uno a São Miguel Arcanjo em oração, proclamando com toda fé: quem como Deus, ninguém como Deus. Nenhum espírito de confusão, de medo, de divisão ou de morte pode resistir à autoridade do Altíssimo. Nenhuma armadilha preparada contra os teus filhos poderá prevalecer, porque o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. São Miguel Arcanjo, guerreiro da luz, eu continuo este clamor na certeza de que o céu está aberto e de que os teus anjos marcham em favor daqueles que creem. Eu me coloco debaixo da autoridade do sangue de Jesus e com fé viva clamo para que a tua espada flamejante continue abrindo caminho de libertação. Neste momento, eu levanto em oração todos aqueles que sofrem por enfermidades físicas,
espirituais e emocionais. Quantos irmãos e irmãs estão oprimidos pela dor, pela doença, por diagnósticos médicos que parecem não ter solução? Mas eu declaro em fé: a última palavra não vem dos homens, a última palavra vem do Senhor dos Exércitos. Arcanjo Miguel, afasta de nós toda seta de enfermidade enviada contra o corpo e contra a mente. Repreende toda a opressão que age nas noites, roubando o sono e trazendo tormento. Quantos têm sido assolados por pesadelos, paralisias do sono, medos que se levantam quando as luzes se apagam? Eu clamo, em nome de Jesus, que tu, Miguel, e teus exércitos celestiais acampem ao redor desses lares, expulsando toda sombra maligna, fechando as portas que foram abertas ao inimigo, quebrando maldições hereditárias e rompendo pactos espirituais que tentam manter o jugo sobre esta geração. Eu clamo também, Senhor, pela cura das feridas emocionais que tantos carregam em silêncio. O ressentimento, a rejeição, a solidão, a depressão, a ansiedade. Quantos estão sendo esmagados por essas correntes invisíveis? Mas eu creio que o teu Espírito Santo é consolador e que São Miguel, como fiel guardião, combate os espíritos de angústia e de opressão. Por isso, peço que neste momento haja libertação. Que as correntes caiam, que os grilhões se quebrem, que os corações sejam restaurados pela tua presença. Miguel, príncipe das milícias celestiais, combate agora contra toda a obra de feitiçaria, de inveja, de maldição lançada contra os filhos de Deus. Quantos lares estão sob ataques invisíveis? Quantas famílias sofrem porque palavras malignas foram liberadas contra elas? Mas eu declaro: nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Nenhum encantamento, nenhuma praga, nenhuma palavra maldita pode permanecer quando o nome de Jesus é exaltado e quando os anjos do Senhor estão em batalha. Que todo laço do inimigo seja desfeito agora, que toda seta seja arrancada, que todo espírito de destruição seja expulso. Senhor, assim como Miguel lutou nos céus contra o dragão e o lançou abaixo, eu clamo que toda força demoníaca que se levanta contra nós seja derrotada neste momento. Que as correntes que prendem famílias ao ciclo da miséria, do vício, da violência e da morte sejam quebradas pelo poder do teu nome. Que haja libertação em cada casa, em cada vida, em cada geração. Eu clamo não apenas pela minha vida, mas também pela dos meus irmãos e irmãs que se unem nesta oração. São Miguel, cobre-nos com o teu escudo, sela as portas e janelas dos nossos lares para que nenhuma força das trevas encontre acesso. Guarda-nos de acidentes, de ataques, de armadilhas preparadas. Levanta muralhas de fogo ao nosso redor, para que sejamos intocáveis diante da fúria do inimigo. Senhor, eu creio que assim como os anjos guardaram Daniel na cova dos leões, assim também os teus anjos estão hoje guardando cada um de nós. Eu declaro em alta voz: não somos presas fáceis, porque o Senhor é a nossa defesa. Não somos derrotados porque Cristo já venceu. Não estamos sozinhos, porque o exército celestial luta ao nosso favor. Por isso, eu não temo, eu não recuo, eu não me calo. Eu clamo, eu insisto, eu profetizo, que a vitória se manifeste, que a cura se manifeste, que a libertação se manifeste, que a luz triunfe sobre as trevas. E neste clamor, mais uma vez me uno a São Miguel Arcanjo, proclamando diante de todo o inferno e diante de todo o céu: quem como Deus? Ninguém como Deus. Nenhum poder maligno pode resistir a esta verdade. Nenhum demônio pode suportar esta proclamação, porque o Senhor reina e reina para sempre. São Miguel Arcanjo, eu continuo este clamor, pois sei que a batalha não termina enquanto houver fôlego em mim e enquanto a tua espada não tiver lançado por terra todas as forças do mal. Eu levanto a minha voz diante do trono de Deus
E declaro que o inimigo não terá vitória sobre os filhos da luz. Ainda que ele se levante com fúria, ainda que se multipliquem os ataques, eu creio que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Miguel, príncipe do exército celestial, ergue agora o estandarte da justiça do Senhor sobre esta geração. Quantas vezes os justos são perseguidos, caluniados, oprimidos e esmagados pelas forças da injustiça humana e espiritual. Mas eu clamo que a tua espada flamejante abra caminhos de livramento, que os inocentes sejam protegidos, que os perseguidos sejam amparados, que os oprimidos encontrem refúgio. Tu és defensor do povo de Deus, aquele que Daniel viu como príncipe guardião do seu povo. Por isso, hoje eu invoco a tua intercessão em favor dos que clamam por justiça e não têm voz. Ó Miguel, quantos estão presos em correntes jurídicas injustas, quantos sofrem por perseguições no trabalho, quantos vivem em lares cheios de violência e humilhação. Eu clamo para que tu, com tua autoridade, desfaças os planos do inimigo e tragas libertação. Que todo decreto maligno seja rasgado, que toda sentença injusta seja anulada pelo poder de Deus. Que os teus anjos se levantem agora e abram portas de vitória, onde antes havia muros intransponíveis. Eu clamo também contra as ciladas que o inimigo prepara em silêncio. Quantas vezes ele arma emboscadas para nos fazer tropeçar. Quantas vezes ele planta armadilhas para nos derrubar. Mas eu creio que os teus olhos, Miguel, percorrem a terra em favor daqueles que temem ao Senhor. Por isso eu oro. Expõe cada cilada oculta, revela cada armadilha escondida, desmantela cada plano arquitetado contra nós. Que nada nos atinja de surpresa, que nenhum laço seja bem-sucedido, que nenhuma obra oculta prospere. Arcanjo da luz, cobre-nos com teu manto de glória, sela os nossos caminhos, guarda cada passo que damos, que os nossos pés não escorreguem, que nossas mãos não vacilem, que nossas mentes não se confundam. Conduze-nos em triunfo, mesmo em meio à tempestade. E se o inimigo ousar se levantar de novo, que seja derrotado mais uma vez, que seja envergonhado, que seja lançado para longe pelo poder do nome de Jesus. Senhor, eu não clamo apenas por mim, mas por todos os que se encontram agora em aflição. Que as viúvas sejam amparadas, que os órfãos sejam protegidos, que os estrangeiros sejam acolhidos, que cada pessoa que se sente sozinha descubra que não está só, pois os céus estão em guerra a seu favor. Que cada coração aflito encontre consolo, que cada vida ameaçada encontre proteção, que cada alma cansada encontre renovo. Miguel, arcanjo valente, coloca teus pés sobre o território inimigo e toma de volta aquilo que nos foi roubado. Quantos perderam a paz? Quantos perderam o sono? Quantos perderam a esperança? Eu clamo, restitui. Que a alegria volte, que a esperança floresça, que a fé seja renovada, que os anos de dor sejam transformados em colheita de bênçãos. Que a justiça divina seja manifesta diante dos olhos de todos, para que ninguém duvide que o Senhor é Deus e que os seus filhos são guardados por ti. E eu declaro agora em alta voz, nenhuma perseguição, nenhuma calúnia, nenhuma acusação terá poder contra os escolhidos do Senhor. Toda palavra maldita cairá por terra, todo julgamento mentiroso será desfeito, toda tentativa de destruir os planos de Deus será anulada. Pois tu, Miguel, estás à frente desta batalha. E quando tu te levantas, não há espaço para derrota. E eu clamo mais uma vez, com fé e ousadia. São Miguel Arcanjo, continua lutando por nós. Continua cortando as amarras, continua abrindo os caminhos, continua guardando os que pertencem ao Senhor. Porque sei que a vitória não é apenas uma promessa distante, mas uma realidade que já está sendo manifestada agora. Eu sinto o peso da tua presença, eu sinto o mover da tua espada, eu sinto que os céus estão em guerra ao meu favor. E diante de todo o exército maligno, diante das potestades, diante das trevas, eu repito com a tua voz de comandante,
Quem como Deus? Ninguém como Deus. E este brado ecoa pelos céus e pela terra, quebrando correntes, desarmando inimigos e estabelecendo a vitória dos filhos do Altíssimo. E agora, Miguel, eu ergo o último clamor desta oração, não como quem teme, mas como quem confia na vitória que já foi decretada pelo Senhor. Pois sei que nenhuma lágrima derramada diante de Deus é em vão. Sei que cada súplica é ouvida. E sei que o exército celestial já está em movimento. Eu não oro mais em desespero, mas em gratidão, porque os céus se abriram e a resposta já desceu. São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes, eu entrego em tuas mãos tudo o que me pesa, tudo o que me prende, tudo o que tenta me afastar do caminho do Senhor. E eu creio que, ao colocar diante de ti minhas dores, minhas batalhas e minhas preocupações, tu as conduzes diretamente ao trono do Altíssimo. E ali, diante do Cordeiro que venceu, nada pode resistir. Que as correntes sejam quebradas agora, que os medos sejam dissipados, que as trevas se afastem. Eu declaro que a vitória não é apenas promessa, mas já é realidade na minha vida. Que o mal não tem mais espaço, que as mentiras não têm mais voz, que a perseguição não tem mais força. O Senhor é meu escudo, meu refúgio e minha fortaleza, e tu, Miguel, és o guardião que vela por cada passo meu. Eu clamo ainda por esta geração, que cada pessoa que ouvir estas palavras sinta agora a presença de Deus tocando sua vida. Que o desânimo seja trocado por esperança, que a tristeza seja transformada em alegria, que o vazio seja preenchido pelo Espírito Santo, que ninguém saia deste momento da mesma forma que entrou, que todos possam experimentar o renovo que vem do alto. Miguel, guerreiro da luz, sela este clamor com tua espada. Guarda-nos contra os ataques futuros, fortalece-nos para as batalhas que virão e lembra-nos sempre de que a luta não é nossa, mas do Senhor. Ensina-nos a permanecer firmes, a não retroceder, a não nos render ao medo, mas a andar em fé, em confiança e em obediência à vontade de Deus. E eu agradeço ao Senhor por enviar Miguel e suas legiões em nosso favor. Agradeço porque a vitória já foi conquistada na cruz, e nós apenas colhemos os frutos dessa vitória. Obrigado porque não estamos sozinhos, porque somos guardados dia e noite, porque o inimigo pode até tentar, mas nunca terá poder sobre nós. Obrigado porque em Cristo já somos mais que vencedores. E agora, para encerrar, eu declaro com toda a minha fé: quem como Deus? Ninguém como Deus. Este é o selo da nossa vitória. Este é o brado que rompe as trevas. Este é o eco que faz tremer os inimigos. Nada pode se levantar contra o Altíssimo, e nós, como filhos dele, permanecemos de pé, guardados por Miguel e pelo exército celestial. Amém. Se você chegou até aqui, eu quero te agradecer de coração por ter acompanhado esta oração poderosa. Que a luz de São Miguel Arcanjo ilumine os seus caminhos. Que a força divina te dê ânimo nos momentos difíceis e que você nunca se esqueça. Você não está sozinho. Os céus lutam ao seu favor. Se esta oração falou ao seu coração, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe para que mais pessoas recebam esta bênção. Eu te desejo paz, esperança renovada e vitórias em todas as áreas da sua vida. Que cada dia seja cheio da presença de Deus e que você caminhe sempre debaixo da proteção do Altíssimo. Muito obrigado por estar aqui e até a próxima oração.